paz de Jesus seja conosco. Como a nossa companheira mencionou bem, hoje é um dia muito especial. A história do nosso país, existe realmente um momento de polaridade em que todas as cidades desse país estão confrontando valores, estão confrontando interesses. E a palestra originalmente prevista para o dia 5 de março de 2020, interrompida em função da pandemia, justamente hoje, dia 2 de outubro de 2022, nós vamos ver quem é ou quem merece ser consolado. Nem todos consolados. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, versículo item 3, os Espíritos dizem que falam a respeito desse assunto, mencionado em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, e em Lucas também, no capítulo 6, versículo 21. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados vós que chorais, porque rireis. Então, nós vamos ver a partir de amanhã uma situação, muitas situações, de repente, no nosso convívio pessoal, de criaturas que estarão frustradas nos seus projetos. Milhões de pessoas estarão rindo e festejando, outros tantos milhões de pessoas provavelmente se sentirão constrangidos pela perda dos seus interesses, pela perspectiva de dias mais sombrios. Então isso, dentro de um processo administrativo político, é natural e ocorre sempre, né? Mas o que o Espírito, na verdade, fala, quer dizer, que o Espírito, então, em questão, que falou a respeito disso, ele fala que as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza dessa vida futura, essas máximas previstas por Jesus, né, seriam um contrassenso, ou ainda mais seria um grande engodo, uma grande mentira. E as pessoas mais leigas, que não conhecem as instruções dadas pelos Espíritos, principalmente na catalogação do Sr. Allan Kardec, acha que não faz sentido. Mas para nós estudiosos, não é. Então, isso é que nós vamos ver a partir de agora. Mesmo com essa certeza, compreende-se que dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Dizem que é para ver mais méritos. Você vai sofrer para ter menos. Mas peraí. Sabe, raciocinando melhor, a gente realmente fica se questionando. Falei, puxa vida, por que eu preciso sofrer para ser feliz? Eu não posso ser feliz antes? Sem sofrer? Ué, quem sofre não é feliz? Não. Está doendo? Quem não sofre é feliz? Sim. Ué, mas por que essa injustiça aparente? Deus não é bom para um, mas também não é para o outro, é bom para todo mundo. Como é que funciona isso? É uma questão interessante. A Joana de Ângeles, ela, no seu livro Alerta, publicada pela Livraria Real, lá de Salvador, capítulo 27, ela fala assim: nem todos, porém. Ora, a ira indômita, quando não logra atingir o alvo contra o qual investe, explode em choro convulsivo. Aquela pessoa que explode de raiva, então o sentimento, as emoções chegam a tal ponto que ela explode num choro convulsivo. Olha, ela está pronta para ser consolada? Ela está vibrando. Ódio. Quanto tempo ela vai ficar assim? Dias? Meses? Anos? Séculos? Nessa mágoa incontida, porque suas aspirações foram contrariadas, seus interesses
não atingindo seus objetivos, etc., né? A inveja inditosa, irradiando a vibração deletéria, não se detém e irrompe em lágrimas abundantes. Essa criatura está pronta para ser consolada? Está no momento propício? Está arrependida? Ela está sentindo uma inveja daquela situação que ela acha que a outra pessoa foi privilegiada. Concorda? Vocês acham que a Joana tem razão? Agora, quanto tempo essa criatura vai ficar com esse sentimento deletério, desagradável, degradante, se maltratando e lesando o seu modelador espiritual, que é o seu perispírito? A doutrina espírita nos deu essa chave fantástica. A ciência estuda hoje o perispírito e prevê e já vê que toda emoção contraditória, conflitante, interfere lá. Toda emoção saudável, amorosa e equilibrada interfere lá. E o efeito colateral disso é você ter mais saúde, ou você já vem com uma lesão no corpo físico, nos proporcionando o reequilíbrio através da doença, desde que ela seja aceita. Porque existem pessoas que se revoltam mais ainda pela injustiça divina, entre aspas. Ela não compreende que aquela lesão e aquele sofrimento que ela passa foi causada por ela. Vamos ver mais? Então, o ciúme irrefreado, açoitando o coração invigilante, derrama lágrimas ardentes. Derrama ou não derrama? Nossa Senhora! Ele escolheu ela. Pronto, aí a sua vida ficou uma tragédia. Então, o ódio que se volta virulento contra os que tomam nas ciladas ferve em lágrimas comburentes que queimam. Essas pessoas estão preparadas para serem consoladas? Porque elas estão injetando dentro delas uma energia extremamente conflitante e de desagradável efeitos colaterais. Sofrimento. Então, o nosso pensamento é maleável, o nosso sentimento e emoção também. E nós temos que tomar cuidado. Era o que Jesus falava: orai e vigiar. Presta atenção naquilo que você sente, naquilo que você pensa, nas suas aspirações, nos seus desejos, porque eles podem ser realizados. Para o bem ou para o mal. Depende das escolhas que nós fizermos. Essa criaturazinha assim, coitadinha, tem essa foto maravilhosa, ela não está nada feliz, né? Então, por quê? As paixões inferiores, preferindo as situações perniciosas, extrapolam os estados íntimos, exteriorizando-se em choro de revolta e azedume, com que diminui a instância, a insânia das causas de onde se originam. Aí a gente vê nas baladas da noite, aí das madrugadas, criaturas que se envolvem umas com as outras e de repente criam um conflito mesmo entre elas, trazendo assim o desequilíbrio sexual, o desequilíbrio sentimental, proporcionando ao futuro dessas criaturas uma trajetória de redenção e resgate da sua própria vida, se realmente elas desejarem. Ela está pronta para ser consolada? Vocês acham? Sim ou não? Não? Então, o André Luiz, nesse livro, Entre a Terra e o Céu,
O Geraldo Campete, ele escreveu um livro que fala de relatos da vida do mundo espiritual. Ele levou todos os livros do André Luiz, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Ele relata, então, a dedicação laboriosa da espiritualidade superior para desfazer um complexo processo obsessivo. As criaturas se envolveram nas suas paixões, nos seus ódios e criaram sintonias de alimentação de energia ruim, deletéria, perniciosa, que fazem com que elas sofram. Então a espiritualidade superior, olhando aqueles filhozinhos lá de Deus também, como nós somos, né? Como é que vamos desfazer isso aí? Fazer com que eles voltem a ter paz, a se relacionarem melhor. Então, no qual diversas personagens encarnadas e desencarnadas estão envolvidas por sentimentos de amor, paixão, ciúme e ódio, dificultando-lhes a marcha regeneradora. Há quanto tempo eles estavam assim? Existem casos que levam séculos no sofrimento. As mesas, as reuniões mediúnicas são pródigas em nos mostrar que aquele sofredor, quando ele está pronto para um despertamento através do laboratório mediúnico espiritual, nossa, faz tanto tempo que eu não tenho poucos pais. Ufa, muita gente vai ficar feliz, hein? Porque a partir daí ele vai começar a ser tratado. Ele vai ter a consciência que precisa acalmar seus sentimentos. O que aconteceu com o André Luiz? Ele estava num lugar horrível. Aí qual foi o pedido que o Lisias fez para ele quando foi conversar lá já na residência para onde ele foi deslocado? Aqui predominam os bons pensamentos. Porque se você pensar de uma maneira desagradável, conflitante, você vai ser atraído novamente para aquele lugar onde você está. De novo, não, dói. Aí ele colocou a cabeça no lugar e passou a trabalhar. A prova disso, um dos livros dele é esse aqui, né? Um trabalho maravilhoso da espiritualidade para nos enriquecer de situações emocionais e sentimentais que podem nos elevar para um plano maior ou podem nos deixar rolando por aí ou para regiões ainda mais conflitantes que nós possamos imaginar. Mas a situação aqui era realmente essa, cujo drama tem início a partir da análise de uma prece refratada, fazendo a distinção entre prece e invocação, advertindo que a petição é uma ação que provoca a reação que lhe corresponde em qualidade e intensidade. A nossa prece sempre é ouvida. A gente pede toda hora, né? Às vezes sem tanta consistência. Ah, meu Deus do céu, me ajude. Toda hora. Mas essa prece, ela para por aqui mesmo. Não é uma coisa tão... Agora, aquela prece, uma situação sentida, em que você está desesperado por algum motivo ou por alguém, essa chega. Aí o pessoal lá de cima, clique, fotografa, né, e vamos analisando. É justo? Ou não? Ou é só um petitório? Que vai muito, pelo contrário, às vezes até agravar uma situação. Então, atende ou não atende? Essa avaliação é feita. Então, ele fala de uma prece refratada. Eu perguntei ontem, antes do único, a minha companheira, sabe o que é uma prece refratada? Ela falou, não, caramba, você faz palestra lá, tal, e não sabe. Eu também não sabia, né? Soube depois que eu li o livro. Ai. Então, estuda, então o instrutor espiritual conversando com André Luiz diz, estuda os efeitos que produzem o desejo e o pensamento negativo no fórum da consciência, por serem forças mentais coagulantes.
Você pensou, você emite energia. Você sentiu, você está emitindo energia. Você teve uma emoção, energia. Qual a qualidade? Boa ou má? Sei. Foi a nossa escolha. Nós fazemos isso 24 horas por dia, até dormindo. Porque o corpo não é quem reage é o espírito. Você sai do corpo, você vai se encontrar com as pessoas com que você se compraz. Você continua pensando, você continua sentindo, você continua emitindo emoção, você continua emitindo sentimento. Então, aí, ensejando ações venturosas ou dolorosas, com efeito na mente cristalizada em recordações obcecantes. É aquela pessoa auto-obsessiva, doente mental, só pensa naquilo, não aceita nenhuma orientação que não seja os seus interesses, às vezes contrariados. Vai sofrer mais? Vai. Estão entendendo a escala dos valores? Entendeu? Então, que mantém o espírito desencarnado na ilusão da vida material, enquanto sua consciência culpada insiste em vivenciar as cenas do delito cometido e adverte que o homem cego pela paixão passa a sofrer o complexo da fixação, levando-o ao desespero. Onde o André Luiz estava assim de gente, nessas condições. No livro Obreiros da Vida Eterna, quando o padre Hipólito faz um discurso numa região, que eles perceberam que tinha milhares de criaturas ali em sofrimento, eles só recolheram aquelas que mudaram a sintonia vibratória, tinham um halozinho luminoso na cabeça, porque ao escutar a pregação religiosa, elas mudaram a sua atitude e pediram socorro. Estavam sendo sinceros. Só recolham aqueles que tiverem, porque os outros só estão chorando. Se pega uma dessas pessoas e leva para um local de tratamento, vai chegar lá, já chega reclamando. Ué, mas não tem aqui uma água melhor que essa? E aquela água lá, aquela prata lá, água de Lindóia, não tem aqui não? Pô, então não vale a pena, não é? É desperdício, vai tomar a vaga de quem realmente está sentindo necessidade de modificação de coração. Isso o André Luiz relata nesse livro. Então, ele fala, analisa a natureza, a força e a desdestinação do petitório humano às forças espirituais, advertindo quanto à responsabilidade do pedinte. Cuidado com o que você pede. Pode dar certo. Não é? Então, existem responsabilidades também. Ensina que a petição é uma ação que provoca a reação que lhe corresponde em qualidade e intensidade. A qualidade do seu pedido, a qualidade da sua prece é fundamental para a sua realização, ou não. Às vezes vai ser mais complicado atender. Distingue a prece da evocação, pois está em busca de energias para a perpetração do mal. Ele fala essa distinção. Uma coisa é a prece, outra coisa é a invocação. Ah, nós vamos invocar o espírito de fulano. Peraí. Qual é a qualidade dessa criatura? É um mentor espiritual de alta estirpe? Ou é um outro coitado que está sofrendo, que vai influenciar a tua vida mais negativamente do que já está? Isso aqui dessa diferença. Quando nós dirigimos uma prece, nós temos que dirigi-la ao nosso Pai Criador, a Deus. Ele vai tomar as providências e vai agilizar pessoas que vão te atender. Um caso típico da doutrina espírita, Chico Xavier, está no livro Obreiros da Vida Eterna. Foi uma equipe que saiu de nosso lar com o encargo de resgatar 5 pessoas por merecimento no plano físico. Elas iriam desencarnar. Um dos casos foi uma senhora da Igreja Batista,
Ela tinha 40 anos de trabalho na evangelização infantil e infanto-juvenil. Extremamente graduada, com muitos créditos na espiritualidade superior. Mas a situação era que ela tinha adotado uma criança que seria o futuro pastor da igreja naquela comunidade. E a filha dela, mais nova, estava grávida da futura esposa do pastor, do futuro pastor. Ele tinha 6 anos de idade. Nessa época que o André Luiz relata o caso no livro. Tá? Quando aquela criança percebeu a movimentação da equipe espiritual que iria provocar a desencarnação da senhora, ele entrou em pânico e enviou um pensamento de pedido, um petitório, uma prece sentida, porque iria comprometer o futuro pastoral dele. Como assim? Como a igreja evangélica naquela época, na década de 40, ainda não tinha, digamos assim, conhecimentos espirituais no tocante à desencarnação das pessoas, a morte daquela senhora iria provocar na filha uma reação tão desagradável que poderia provocar o aborto da futura esposa dele. Seria um aborto natural, por uma emoção muito forte. E quando ele percebeu aquilo, ele enviou lá para cima, para Deus, né, o pedido. Aí, como ele era tutelado de nosso lar, ligado à colônia consular, eles atenderam, receberam a prece, analisaram a situação. Sabe a conclusão que eles chegaram? Vocês têm ideia? Tem? Ele tinha razão. Deus sabia o livro, então... Ele tinha razão. Aí, puxa, e agora? Aí a espiritualidade deu instruções para o instrutor Jerônimo, que era o responsável por aquela equipe, e ele postergou a vida daquela senhora por mais 5 anos. Espera aí. Que poder esse homem tinha para postergar a vida de uma pessoa? Então milagres acontecem. Uma outra questão. Às vezes a gente vê pessoas que estão à beira da morte, de repente o cara se recupera, sai do coma e volta novinho fora. E a gente não tem milagre. Houve uma interferência espiritual que postergou a vida dele por algum motivo. E esse motivo, no caso do jovem futuro pastor evangélico, era justo. E isso acontece todo dia. Só que nós não temos notícias. Toda hora, em todos os lugares desse planeta. A espiritualidade superior está pronta para atender as nossas reivindicações, desde que elas sejam justas, para a melhora do aprimoramento espiritual individual ou coletivo. Entenderam a diferença? Uma coisa é a prece, outra coisa é a invocação, que pode ser para o bem, como pode ser desagradável, degradante para o mal. Clarencio ensina a diferença da prece e da invocação, que é o desejo e a emissão de ideias, movimentando energias para o bem e para o mal, e que a direção é responsabilidade individual de quem pediu, de quem emitiu o petitório. Então nós temos que tomar cuidado com isso, saber o que pedir, né? Assegura que mentes inferiores estão sempre dispostas a cooperar como instrumentos de nossas baixas realizações. E a gente vê nas noitadas por aí, os jovens fazendo festa, aquelas festas às vezes conflitantes, desajustadas, né? A influência que pode estar havendo lá, tráfico de drogas,
uso de entorpecente, excesso de bebida, sexo desvairado, entre outras situações que provocam o desarranjo, o desequilíbrio emocional e sentimental do espírito das criaturas. Não é? Concluo. O Senhor tolera a desarmonia a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam. Você vai sofrer. E quando você estiver em sofrimento, cansado de sofrer, você vai pedir por você. Aí você está começando a ficar pronto para ser consolado. Porque quando alguém te tirar daquele lugar e te levar para uma colônia para tratamento, imagina a situação da Leonilde, quando ele foi para lá. Não foi um alívio? Ele quis voltar para lá? Não. Foi consolado? Foi. Por interferência de quem? Mamãe. O poder que uma mãe tem é uma coisa imensurável. Vocês que são mães não têm ideia do poder que vocês têm. Então, ela trabalhou na espiritualidade, como ela não tinha condições de ajudá-la pessoalmente, ela trabalhou na espiritualidade em prol da humanidade, adquiriu créditos espirituais e utilizou esses créditos para salvar o filho, pedindo para o Clarencio e equipe, para assim que ele desse o primeiro sinal de recuperação e de um pedido sincero, encarne o filho. A tua nova vida vai começar agora. Foi o que aconteceu. Quer dizer, a coleção dele é pródiga nesse aspecto. E esse é um dos livros dele também. Então eu gosto de lembrar sempre, porque cada detalhe ilustra ainda mais. Ele fala ainda a respeito do conceito da prece refratária. Então, eu achei essa foto linda. Uma jovem, ele fala, Evelina, reencarnada, tutelada de nosso lar, se encontra intensamente aflita, roga ajuda a sua mãe desencarnada. Mas seu pedido chega ao nosso lar porque a sua genitora não tinha condições de socorrer. De repente a mamãe também estava desajustada. Se ela fosse levada até ela, iria piorar a situação, porque as duas mentes conflitantes iriam se alimentar do desequilíbrio. Seria pior. Então o nosso lar tomou providências. Não permitiu que a mãe chegasse a ela e enviou para lá pessoas especializadas para que pudessem ajudá-la. O ministro Clarencio instrui sobre as providências a serem tomadas para socorro da irmã. Esclarece, então, sobre a relatividade das leis biológicas da reencarnação das criaturas, enfatizando que as características morais são ascendentes espirituais, são de natureza íntima. Quanto mais moralidade nós tivermos, mais saúde espiritual nós teremos. A pessoa desajustada não tem saúde. Aparentemente o corpo ainda suporta, mas vai chegar um momento que alguma coisa ali vai desajustar e as doenças começam a aparecer. Não é isso que acontece. Existe uma causa justa que a pessoa se colocou àquela disposição ou naquela situação. Elucida que o programa de serviço do reencarnante é uma espécie de fatalidade e por isso mesmo o seu livre-arbítrio também é relativo. Interessante essa questão. Se você tem energia conflitante, você é programado para a reencarnação para tirar essa energia conflitante de dentro de você. Aí você nasce um câncer, 40 anos. Ah, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Claro. Mas em função da necessidade do seu reajuste espiritual, esse livre-arbítrio é relativo para evitar que você piore a sua situação. Agrave ainda mais a sua trajetória de recuperação. Uma recuperação que poderia durar 40 anos,
você inadvertidamente provoca um prolongamento para mais 3, 4, 5 séculos. Principalmente se a pessoa se suicida. Aí pronto. Desgringolou tudo de novo. Aí até recuperar suas energias, até uma nova programação, pode levar. Mas não era melhor esperar mais 2, 3 anos? Aí o cara desencarna, sai do corpo limpinho, novinho foi, porque a energia ficou no corpo, pronto, você vai reprogramar uma vida mais saudável. Aí não, foi intempestivo, não deu certo. Aumentou o sofrimento. Então, é relativo. Ai. Ensina que a prece emitida jamais se perde. E quando o destinatário não tem condições de atender, e a urgência, é enviado alguém para ajudar. Então, nunca nós estaremos desamparados. Nunca nós estaremos sozinhos. Jamais Deus nos abandona. De repente, a nossa visão a respeito da nossa recuperação espiritual que está distorcida. Se você começa a tomar consciência, meu Deus, eu estou trazendo um problema orgânico, mas deve existir uma causa justa. Permita que eu suporte. Pronto, você está no caminho certo. De repente, você não sabe se Deus não vai te ajudar a antecipar a sua saúde. Não foi? A senhora não postergou lá a vida dela? Pode ser que aconteça. Isso acontece todo dia. E essas coisas é bom vocês colocarem, né? Assim, porque eu li o livro, quando começou a falar, eu pensei, nossa, é mesmo, tinha aquela história. Eu não teria condições de contar para ela essa história, porque eu não ia lembrar. Mas para mim mesmo, que poderia, né, assim, me ajudar em algum momento, a gente não lembra também. Então, a palestra, o estudo e esses livros são maravilhosos. Maravilhoso. Esse Entre a Terra e o Céu. Eu gosto muito de usá-los, de vez em quando. Nossa, é muito importante. Eu sou convidado a participar. Mas, existem outras situações que nós temos que levar em consideração. A materialização das provas. Estuda os efeitos produzidos pela invocação do mal pelo pensamento, demonstrando que o desejo negativo é força mental coagulante que enseja situações ou ações venturosas ou dolorosas. Essa situação ali é muito interessante. Então, relata o encontro de Zulmira e Odila no plano espiritual, no litoral marítimo, onde elas trocam a acusação. Você roubou meu marido, você fez isso, você... Aí as duas entram em conflito no mundo espiritual em função dos desequilíbrios e da invocação mal colocada. Não era preferível uma delas ter feito uma prece, Senhor, livra-nos do mal? A outra não ia ter chance de se aproximar. Porque quando a gente faz uma prece amorosa, nós criamos à nossa volta um envoltório luminoso de proteção. Nós não vamos encontrar afinidade com o desequilíbrio. Orai e vigiai para não cair em tentações. Você já ouviu falar disso? Sintonia. Não há sintonia. Você está num plano mais elevado e o desequilíbrio está gritando aqui embaixo, querendo te maltratar e não consegue. Nosso lado também relata um caso. Quando tocou aquela sirene lá, uma senhora começou a ficar desesperada, porque a partir daquele instante o ex-marido dela ia alcançá-lo. Aí a amiga falou, deixa de ser boba, o cara está lá no umbral sofrendo, você está aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, jamais ele vai conseguir te alcançar. Não consegue, mas aqui. A materialização. Porque quando você está com a consciência culpada, você fica à mercê de uma influência negativa. Não se sinta culpado. Nós somos imperfeitos mesmo. Errei. Errei. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou consertar essa situação? Aí você já muda a sua perspectiva.
você não fica sofrendo um sentimento que vai te deixar à mercê de mentes que não estão nem aí contigo, eles querem te atazanar mesmo. De repente nem é inimigo, mas por sintonia você é atraído. De repente não tem nada a ver com sua vida. De repente você não tem culpa de nada, mas como você ficou nesse estado, coitadinho agora, e você começa a sentir a dor do fulano, vai, cara, presta atenção, não é? Ele explica que o espírito assaltado pelo arrependimento se arrepende e se atormenta com um complexo de culpa, mesmo não sendo responsável diretamente pela desdita da outra pessoa. Ah, meu Deus, coitadinho, eu te agarraram pela sua imprevidência, por falta de conhecimento. Peraí, quem está sofrendo é ele, cara. Ele que criou o problema. Quem vai consertar é ele. O que eu posso fazer é pedir a Deus que o envolva num envoltório luminoso pela minha prece amorosa, para que ele tenha forças de reagir. Não é pegar a dor dele e colocar dentro de mim. Masoquismo. Concorda? Você vai sofrer porque quer. Você pediu a Deus para sofrer? Não é? Então aí nós temos que tomar cuidado. Então, a instrução do livro do André Luiz, ela é pródiga nesse sentido. Rapaz, guarda aí, presta atenção, não é? Então, aquele que desencarnou com sendo de força genésico descontrolado, cai no monodeísmo dos seus desejos, não vendo mais nada, porque a pessoa ficou presa naquela emoção, naquele desequilíbrio. Só vê aquilo, aí se repete, é um sofrimento. E no mundo espiritual, milhões de pessoas estão nessas condições. Como nós estamos vivendo uma época de transição planetária, as pessoas que não se recuperarem nos próximos 300 anos vão ter problemas para ficar aqui. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Você se lembra disso? Mas se a gente não se esforçar para pacificar nossos sentimentos, nossas emoções, como é que nós vamos ficar? Onde nós vamos ficar? Não é uma questão para pensar? Em função desse descontrole que o André Luiz nos chama a atenção? Não é? Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que no fundo constituem o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. Ninguém sofre por acaso. Ninguém é saudável por acaso. É um efeito colateral do esforço que nós fazemos ou não. Aí está a diferença. Quando nós tomarmos consciência disso, a nossa vida vai ficar melhor. Por quê? Porque, epa, isso aqui não serve para mim. Ah, sim, nossa, vou levar, nós vamos fazer um projeto para levar cesta básica para fulano. Na realidade, você coloca seu sentimento de altruísmo em ação. A caridade é o amor em ação, já diz o Chico. Aí você está injetando dentro de você que tipo de energia? A melhor possível. Por isso, um dos grandes dogmas da doutrina espírita é esse: fora da caridade não há salvação. E isso já está cientificamente provado, segundo uma pesquisa feita pela Anete Guimarães, numa de suas palestras. Não tem. Ou você movimenta a sua energia para o bem, ou você vai continuar sofrendo na mesmice dos seus desequilíbrios, das suas situações contraditórias. Vocês conhecem gente assim? Não.
Ave Maria. Existe alguém próximo de vocês que estão mais ou menos nessa situação? Não, né? Amanhã vocês acham que vai ter muita gente pensando nessa situação entre os que perderam e os que ganharam? Não? Qual é a nossa função? Quando nós descobrimos a imortalidade da alma, enfrentamos o fenômeno da morte com esperança, fortaleza e coragem. Desse modo, rejubilamos-nos por podermos retornar à nossa casa. Na verdade, nós temos duas casas, né? Você sabia disso? Temos duas. Aquela lá de onde nós viemos, o André Luiz fala lá, da casa do Olisias lá, né? E a que nós vamos construir aqui, que é temporária. Vai ter uma época que nós vamos viver em São José dos Campos, outra época nós vamos viver no Rio de Janeiro, outra época vamos viver nos Estados Unidos, dependendo das situações que a vida vai nos proporcionar. Não é? Então, a nossa casa aqui na Terra é temporária. Agora, quando nós temos essa consciência, fica mais fácil viver. Porque aí nós passamos a viver com alegria. Cada dia é uma alegria imensa, você está vivo. Mas é uma alegria maior ainda, porque, olha, está se aproximando o dia de voltar para casa, a cada dia. Então, essa consciência ampla faz com que a gente tenha mais leveza no nosso trato diário. Aí fulano chega lá nervoso, soltando, chutando cadeira, calma, tudo vai se resolver. Porque não sei, calma. Toma um copinho d'água. Aí o marido buzina, aí o Chico deu um conselho fantástico. Sabe qual foi? Quando seu marido ou sua esposa começar, né, você coloca água na boca, mas não engole. Não é ótimo? Tapa água na boca, né? Aí você tem mais paciência para escutar, porque às vezes a gente não tem. É chato. O Chico é ótimo. Ai, meu Deus, foi enrolado. Todavia, há a questão da saudade. Não vamos esquecer desse detalhe. O sentimento terno, amoroso, em que o desequilíbrio aflige os corações no momento da partida de um ser querido. Isso acontece. Principalmente aquelas criaturas que frequentam uma escola religiosa que não tem a visão espiritual que a doutrina espírita nos proporciona. O choro é compulsivo. Não é? Então, a saudade pode ser benfazeja, trazendo à nossa presença a lembrança da pessoa amada, oferecendo doce enlevo, principalmente quando oramos e enviamos àquela criatura os nossos melhores sentimentos de gratidão e de ternura. A paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. O meu pai, uma vez, me contou para nós uma história sobre a mãe dele, a minha avó. Ela teve 16 filhos. Nossa, naquela época ela não tinha televisão, né? E 4 abortos naturais. Um deles, ela ficou tão sentida, tão magoada com ela mesma, né, que ela se sentiu tão incapaz, né? E chorava, aquela mágoa. Aí um belo dia ela teve um sonho com o filhinho dela. Aí o filhinho apareceu para mim e falou: mamãe, pelo amor de Deus, mãe, o seu choro está me deixando todo molhado, mãe. Olha como eu estou. Não faça mais isso, eu estou bem. A senhora foi extremamente caridosa comigo. Proporcionou àquele espírito o resgate de um resquício de energia de uma vida anterior. Ele precisava tirar aquele resquício de energia vital para poder reprogramar a sua vida novamente. Tenha confiança em Deus. O sonho falou para ela, né? Muito provavelmente a senhora vai me abraçar como um neto. É a sequência.
E as pessoas ficam tristes, natural. Mas se você não tiver essa presciência de que você foi de uma caridade imensa, porque você tirou aquela criatura de um sofrimento atroz, ele não tinha como tirar aquela energia vital do perispírito. Não se sintam culpados. Isso é normal. Entendeu? Então, a paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. Quando esse sentimento se mistura ao desespero, a revolta, a ira, torna-se nocivo, enlouquecendo a alma e fazendo-a sucumbir. Está pronta para ser consolada? Uma situação que ainda não. Concorda? Ainda não. Porque a pessoa está em sofrimento, está em desespero pela falta de informação que proporcione a ela uma situação mais estável emocionalmente. Não é? Então, o luto patológico ocorre quando a pessoa, ao perder um ente querido, não consegue desligar-se dele, deixando suas atividades normais para viver suas recordações. Aquela criatura vai seguir a vida espiritual dela na preparação de uma nova reencarnação. Da mesma forma que quando nós voltarmos para lá, o período da nova encarnação até a próxima, que a doutrina espírita chama de erradicidade, é de reprogramação para uma nova vida que vai nos proporcionar o processo de evolução espiritual necessário ao nosso aprimoramento. Tudo é um ciclo. Perceberam? A ideia está ficando clara? Nem todos consolados. Por quê? Por causa disso. Então a espiritualidade nos mostra que, olha, e a luz que liberta? Agora vem a parte boa, né? E a luz? A cada instante aportam na pátria espirituais os espíritos imprevidentes, distraídos ou que se afastaram da trilha do bem, carregando dentro de si as imensas feridas morais que nos atazanam. Quem fala isso é o Dr. João Cleófas, no livro Triunfo da Imortalidade, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, essas criaturas distraídas, semelhantes a viajantes que não se prepararam para a jornada, alguns se dão conta de que, de um para outro momento, dos desafios a vencer e das necessidades a suprir, sem que conduza os valores indispensáveis ao êxito. Pessoas que vivem distraídas na satisfação dos seus desejos mais materiais. Não percebe que, olha, acabou seu estágio aqui, todo mundo vai acabar com o estágio aqui. Como é que vai ser lá na frente? Então nós já nos preocupamos com isso. Já procuramos saber, peraí, eu sou imortal, como é que vai ser minha vida daqui a 5.000 anos? Estarei vivo? Sim. Como? Em que condições? A reflexão, não é? Então, ele fala mais. Outros permanecem vinculados aos despojos que tentam reerguer. Não dá mais. Já desligou. Não dá mais. Na loucura que os domina, diversos padecem insânia de consciência martirizada pelo remorso. E a psicosfera produzida torna-se angustiante, mais aflitiva. A pessoa fica lá. Quer levantar o corpo, mas ele começa a entrar em estado de putrefação suicida. Ele sente essa dor horrível. As pessoas que foram extremamente sensuais, envolvidas com drogas, quando desencarnam abruptamente, passam por esse problema também. E o laboratório mediúnico, de caridade amorosa, vai ajudar. A luz, no entanto, esse dedalo e inefável amor de Jesus faculta-lhes a oportunidade do despertamento. Peraí, o que aconteceu? Papai,
Está viva. Peraí, como assim? Eu estou no corpo de uma mulher? Que isso? Eu sou homem. A nossa companheira, caridosamente, emprestou o corpo dela para você perceber que você não está mais naquele outro. Então foi isso que aconteceu. E agora, o que é que eu faço? Aí ele é encaminhado. Ai meu Deus, estou no horário. Em número expressivo, oferece-lhes a bênção das comunicações espirituais. Nesses breves encontros, diminui-se as cargas das aflições. Aí a pessoa é encaminhada para o tratamento adequado e a nova reprogramação que necessita. Brilha então em alguns a esperança, noutros surge a oportunidade de refazer os caminhos mentais e em quase todos a fraternidade coloca sementes de amor e compaixão. Vamos contribuir nesse ministério, uma quota mínima que seja, em favor do despertamento desses irmãos aflitivos. Nós também estaremos trabalhando pela paz mundial e pela regeneração da humanidade. O doutor André Moreira fala da reconciliação do divino conosco, porque quem sofre está desconectado com Deus, não está se alimentando da energia divina que a gente alcança através da prece e das boas ações. Está no desequilíbrio, sofrimento, não é? Ele fala que nós temos que nos amar, nós temos que ir ao encontro de nós mesmos, nos aceitarmos. Nós somos parte da criação divina, nós somos filhos. Agora, se nós nos rebelamos, fica mais complicado, não é? E nós devemos nos render renunciando ao desejo de controlar os outros. Nossa, essa parte é complicada. A gente tem uma mania de querer, né? Então, vai complicar ainda mais a vida dos outros e a nossa, para nós nos entregarmos ao fluxo do amor, da sabedoria, que se expressa na grandeza da humildade, da intuição do conhecimento, que nos conduzem a novas realizações. Não é? A alegria da alma. Nós estamos em dois planos, e só vamos nos satisfazer a alma quando nós nos alimentarmos, ou alimentarmos o nosso coração, fazendo com que a alegria genuína venha à tona sem acrescentar o risco. Para isso, cada um representa um movimento distinto no caminho daquilo que enche os nossos olhos, que aquieta o nosso coração, que acerena a alma, alimentando-nos de força e vigor para as atividades do dia a dia. Para uns, a leitura de um livro, para outros, a convivência com afeto, a ida ao cinema, tomar um milkshake, vamos fazer festa, vamos ser alegre, não é? Que vai fazer com que a gente tenha um patamar emocional mais elevado. Nesse campo é importante o papel dos exercícios físicos, porque os exercícios físicos liberam endorfinas, né? E serotonina, que vão fazer com que os nossos neurotransmissores se responsabilizem pelo nosso bem-estar. Então, fazer um pouquinho de atividade física ajuda bastante, não é exagerado, mas pelo menos equilibradamente, né? Então, nem todos consolados. As lágrimas que não traduzem humildade nem esperança, né, fomentam, né? Choros que fomentam vinganças, ação do sentimento da emoção, nem sempre credor de respeito e solidariedade, como nós vimos no começo. Então amanhã nós vamos ver muito disso, aquelas pessoas que ficaram decepcionadas e as pessoas que não ficaram em função dos acontecimentos de hoje. Fora outras situações do dia a dia que nos levam a muitas vezes a essa situação. Por isso, bem-aventurados serão todos aqueles que choram, tocados pelo Espírito do bem e da misericórdia, sofrendo para não fazer sofrer, né? Burilando-se sem macerar ninguém, porquanto assim serão realmente.
consolados por uma vida digna que nos elevará a um patamar espiritual mais elevado. Jesus reportou-se, sem dúvida, àqueles que choram, né, sob a soda das injustiças humanas, sem qualquer rebeldia. Tolere, tenha paciência consigo e com os outros. Aqueles que sofrem as contingências afligentes, sem acalentar sentimentos de vingança. Não se maltrate. Né? Os que sentem a alma pungente, no entanto, transformam-se a agonia lacrimejante em esperanças estelares, aos que padecem sem afligir aflições a ninguém. Aí uma mão amiga vai nos tirar da dor e da angústia que muitas vezes nos atormentam. Aqueles que perseguidos jamais se deixam consumar pelo desejo de vingança. Fulano, vai em paz, porque você não vai entrar na sintonia do desequilíbrio dele, você não vai absorver a energia ruim dele, você vai estar saudável. Ele não, ele já está se castigando, você não precisa colaborar mais. Percebeu? Pode deixar. Então, se nós lembrarmos da parábola da ovelha perdida, está em Mateus 18, 12, 14, Lucas. Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da ovelha perdida para encontrá-la? Isso Jesus falando, hein? Encontrando-o alegre, coloca sobre seus ombros e, após dirigir-se para a sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos, né, porque encontrei a minha ovelha. E Jesus fala que eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por uma ovelha perdida que se salva do que 100 outras, 99 outras que não necessitam. Se nós nos lembrarmos do André Luiz, no final do livro, quando ele conseguiu superar a si mesmo na ajuda ao atual marido da sua esposa, da sua ex-esposa, a colônia de Nosso Lar saiu ao encontro dele para dar a ele as boas-vindas. Ele atingiu esse patamar. Muita alegria em Nosso Lar naquele dia. E nós podemos ter essa alegria ou não? Podemos. Podemos ser felizes? Muito. Podemos. Agora, queremos ser? Depende de quem. Obrigado a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. E agora então, como relação com o nosso corpo, suavizando ainda mais na nossa mente o nosso coração. Vamos nos lembrar de Jesus. Vamos ser essa criatura renovada, necessitada ainda de carinho, de amor, de afeição. Mas nós já temos o poder, Senhor, de oferecer algo de bom. A nossa prece, o nosso sentimento, a nossa emoção mais equilibrada. Que possais, Senhor, encaminhá-la a Deus, nosso Pai, nosso Criador, para que, unidos aos seus sentimentos do amor maior, possa distribuir para todas as criaturas que sofrem, angustiadas, por onde quer que se encontrem, pelas ruas, com fome, com frio, abandonados nas favelas, nos morros, palafitas, hospitais, enfermarias, pelos que sofrem na espiritualidade, pelos nossos lares, para que haja equilíbrio, para que haja harmonia, para que haja mais amor. Nós te pedimos pelas casas responsáveis, no tratamento espiritual de todos os irmãos necessitados na época em que vivemos.
todas as instituições religiosas voltem às suas atividades amorosas, da boa palavra, do bom sentimento, das boas obras. Te pedimos por esta casa, para que seja sempre aquele posto de socorro espiritual a todos aqueles que necessitam. Te pedimos por nós mesmos, Senhor, para que tenhamos forças para lutar conosco mesmos, para nos elevarmos cada vez mais até vós. Pai nosso, que estás nos céus, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a devedores. Não nos deixeis cair nas tentações. Livra-nos do